pessoal, gostaria de me apresentar formalmente. Meu nome é Cristiano Oliveira, eu sou diretor de projetos e operações do Grupo Portfólio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês veem que eu me preparei, vesti um blazer, né? Estava com saudade de me aprontar para algum evento, né? Então, aproveitei esse momento para estar aqui recomposto aqui com vocês, para falar um pouco sobre processos inteligentes, falar um pouco sobre essas tecnologias que estão impactando as organizações, que estão impactando ali, não só, já impactavam antes da pandemia. Nesse momento, as organizações estão começando a olhar com os outros olhos e a gente acredita, a gente que está na área de consultoria, a gente acredita que o novo normal empresarial, esses temas que nós vamos falar hoje, eles vão ser uma realidade, como o Márcio comentou aqui, vai ser algo muito conveniente. Então, o coração dos empresários, né, dos CEOs, dos empreendedores, eles estão muito mais acessíveis para a gente falar dessas tecnologias. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. O Ari, ele vai se apresentar formalmente, vou ter aqui uns momentos iniciais com vocês. O Ari vai falar um pouco, mas já antecipando um pouco quem é o Ari, como eu comentei, o Ari, ele foi diretor durante quantos? 10 anos, Ari? Da Lecom? Cara, 10 anos mais ou menos. 10 exatamente anos, 10 anos. Diretor de uma das maiores empresas de automação de processo, de ferramentas de automação de processo aqui no Brasil, 100% nacional. Quantos anos a Lecom tem de mercado, Ari? 26 anos, se não me engano. 26, 27 anos. 26 anos de mercado, já está em vários clientes, então ele vai trazer algumas informações, números interessantes sobre os resultados de automação de processo. Atualmente ele continua como sócio da Lecom, mas ele está com iniciativa própria, um empreendedor nato, e a empresa do Ari, ele tem uma relação muito próxima com o portfólio. A atuação do Ari, da empresa do Ari, é uma atuação sul-sudeste. Nós, sempre que a gente precisa de parceiros sul-sudeste, a gente conta com o Ari. Quando ele precisa de parceiros norte-nordeste, ele conta com o Grupo Portfólio. O Ari entende a Portfólio como um provedor de soluções de inteligência de processo, otimização de processo. Nós entendemos o Ari como um provedor de soluções de tecnologia. Então, a gente tem esse bate-bola muito legal. Mas o Ari vai se apresentar formalmente depois. Vamos entrar aqui um pouco no tema de hoje, do webinar de hoje. Então, gente, a gente vai falar hoje sobre processos de negócio inteligente, que é o caminho para a gente levar as organizações para uma era digital. Então, o que tem hoje de tecnologia? Será que a tecnologia é o fator predominante para a gente digitalizar as organizações? Então, vou trazer algumas reflexões, vou aproveitar esse momento para trazer algumas reflexões aqui interessantes para vocês. Mas antes de começar, assim, antes de entrar no tema, eu gostaria de que vocês parassem um momento para refletir e pensar nessa pergunta. Onde você chegaria se conseguisse dedicar 100% do seu tempo naquilo que você faz melhor? E aí, Ari? Imagina o Ari com essa vocação comercial, se ele conseguisse 100% do tempo dele dedicar exclusivamente para aquelas atividades a qual ele tem um desenvolvimento, uma desenvoltura muito acima da média. Como todo comercial, eu acho que você deve se sentir até frustrado em ter que realizar algumas atividades operacionais, burocráticas, né? Imagina, Ari, se você não precisasse fazer isso. Se você conseguisse dedicar o seu tempo para aquilo. E você que está assistindo aqui agora, que está presente, pensa um pouco, reflita um pouco. Aonde você conseguiria chegar se você conseguisse, se você tivesse a oportunidade de dedicar 100% do seu tempo naquilo que é a sua vocação natural, aquilo que você faz de melhor em relação aos seus concorrentes. Pararam para pensar? Vamos lá.
quando eu comecei a elaborar, eu disse, meu Deus, eu estaria em outro patamar. Se a energia, se a minha energia ela fosse dedicada, né, para aquilo que que é aquela minha vocação natural. E isso, apesar de algumas teorias, algumas linhas, eles falam assim, cara, tu tem que ver qual o teu gargalo, tu tem que ver qual o teu gap de conhecimento, qual o teu gap de técnico, e você tem que nivelar. Você tem que subir aquilo, você tem que tratar, você tem que melhorar as suas fraquezas. Ok? Isso é uma linha. Já tem uma linha completamente nova que está sendo revolucionária, que é do Don Clifton, que ele fala ao contrário. Ele fala assim, Ari, cara, não. Tu tem que descobrir quais são os teus pontos fortes e melhorá-los, potencializá-los. Olha que frase interessante aqui, que ele diz. Você tem a oportunidade de fazer todos os dias o seu melhor? Pergunta, né? É provável que não. Mas esse é o caminho mais curto para o sucesso. Se você conseguir dedicar 100% do seu tempo naquilo que você faz de melhor, aquele teu diferencial, você é um caminho muito rápido para o sucesso. Se a gente for analisar um pouco que já está bem aqui já está no mercado, já trabalha isso de forte, né? Você focar naquilo que você faz de melhor, o que é? Não é viver com propósito? Não é você conseguir se destacar dos demais, que é a sua habilidade natural, você dedicar 100% do seu tempo naquilo, você tem um ganho de competitividade, assim, brutal. Brutal. Mas por que, Cristiano? Você está falando isso nesse momento, né? Porque assim, a Portfólio trabalha com organizações, uma empresa B2B, nós temos uma área, sim, B2C, mas assim, o público desse webinário é um público B2B. Porque, eu vou convidá-los agora a fazer uma outra reflexão, até uma derivação daquela primeira reflexão. Onde sua empresa chegaria se conseguisse dedicar 100% do tempo dela naquilo que realmente faz ela ser única? Já pensaram nisso daí? Onde a sua empresa chegaria se 100% do tempo do esforço, da energia dos colaboradores, da energia do capital investido na organização, fosse dedicada exclusivamente naquilo que faz ela ser diferente. Porque as organizações não estão conseguindo realmente viver com propósito. Olha o Cássio aí, chegaria a Marte, chegaria, né, Cássio? Chegaria a Marte mesmo. Ele assim, a organização que conseguir se dedicar 100% do seu tempo no core, na razão de existir, ela tem um ganho de competitividade assim brutal. É uma atuação realmente, usando a palavra da Janaína, que o colaborador é nossa, é uma jornada assim extraordinária. Então, gente, mas o problema é que a gente não consegue mensurar, né? Assim, não consegue mensurar o prejuízo que as organizações têm hoje de energia desperdiçada. Se eu perguntar aqui para vocês, cara, o que a tua empresa perde? Mas uma pergunta para você que está assistindo aqui. O que a sua empresa perde hoje em não conseguir dedicar 100% dos seus esforços, 100% da energia, 100% da atenção dos seus colaboradores na sua atividade fim, na razão de existir? Alguém consegue me trazer algum número? Alguém já parou para pensar nisso? E aí, pessoal, já pararam para pensar nisso? Já pararam para refletir sobre esse aspecto? Pois é, o pessoal já respondendo aqui que não ainda, mas porque assim, nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente está tendo que olhar para a nossa empresa, para a nossa organização, nossa organização, sobre vários aspectos,
Ari e os demais. Isso é um ponto para você refletir nisso. E quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, eu cheguei num relatório muito interessante. Na verdade, isso foi pensado, sim, foi mensurado. Essa informação foi mensurada, assim, uma grande organização, a McKinsey, falei certo ali dessa vez? McKinsey, ela tem um relatório, publicou um relatório, não é um relatório novo, por assim, pasmem, isso aqui é um relatório de 2015, onde ela, olha essa informação que ela traz. Olha só, pessoal. Que informação impactante. Eu não sei se vocês vão ficar tão impactados como eu fiquei ao ler isso. Nossa pesquisa sugere que até 45% das atividades que as pessoas são pagas para executar podem ser automatizadas através da adaptação das tecnologias atualmente demonstradas, né? Isso aqui foi até uma tradução que poderia ser das tecnologias vigentes até o momento. No relatório em inglês fica melhor para entender. Então, gente, 2015, isso já é uma informação que na nossa velocidade que está acontecendo, já é uma informação até ultrapassada. Em 2015, quase metade do trabalho realizado diariamente na sua organização, segundo esse relatório, ele é passivo de automação. Forte, né? Quase metade do trabalho, às vezes eu posso até extrapolar esse entendimento, quase metade do trabalho que você realiza no dia a dia na empresa de você, na sua empresa, né, que você realiza na sua organização, poderia ser automatizado. Vamos continuar lendo, que se torna ainda mais impactante. Nos Estados Unidos, essas atividades representam cerca de 2 trilhões de dólares em salários anuais. Embora muitas vezes pensemos na automação que afeta principalmente funções de baixa qualificação e baixo salário, descobrimos que mesmo as ocupações mais bem pagas da economia, como gerentes financeiros, médicos, executivos, sêniores, incluindo presidentes, CEOs, têm uma quantidade significativa de atividade que pode ser automatizada. Pessoal, 2 trilhões de dólares é muito ou pouco dinheiro. Qual o PIB do Brasil? É em torno disso, né? A gente já confirmou hoje mais cedo. Estão percebendo, gente, quão impactante essa informação é? Quão preocupante. Eu vou até substituir aqui. Ela não é uma informação impactante. Ela, além de ser impactante, eu acredito que ela é muito mais preocupante. Então, esse é um dos grandes motivos da sua empresa não estar conseguindo trabalhar por propósito, não está conseguindo realizar realmente, se focar na razão de existir dela. Então, o esforço da organização está sendo consumida. Então, a razão de existir, isso aqui até o Cássio apresentou muito bem no webinar passado, até resgatei aqui essa informação do webinar dele, aquela razão de existir, a jornada do cliente, a preocupação com a experiência do cliente, a preocupação em encantar o cliente, em fazer entregas extraordinárias para o cliente, aquela energia que deveria estar sendo gasta para aquilo, ela está sendo consumida, ela está sendo dissipada em atividade que não é a razão de existir da empresa. Não faz parte daquele motivador, a razão, o porquê que aquele empresário, aquele empreendedor, quando ele pensou na organização, pensou numa dor a ser resolvida, ela está sendo dissipada, todo aquele propósito da corporação, ela está sendo dissipada por essas atividades que, além de não fazerem parte da razão de existir, a organização acaba não realizando com grande eficiência. Então, gente, se eu pensar que essa figura
faz parte, uma representação. Gasta-se mais tempo em resolver problemas administrativos que investir em uma melhor experiência do cliente. O Mário está comentando. É isso mesmo, Mário. Então, essa energia que a gente deveria, não poderia, certo, gente? Vou trocar aqui. Deveria estar focando na jornada do cliente, em proporcionar a melhor experiência para o cliente, a um preço justo, a um tempo justo. A gente está dissipando energia, a nossa atenção, a atenção da organização, a atenção do empreendedor em atividades que não fazem parte do propósito da organização. Então, quem não entende ainda essa figura, não sabe o que é processo primário, processo de suporte, processo de gerenciamento, se inscreva-se urgente no nosso treinamento de gerenciamento de processo de negócio, que isso é um tema, não é novo, é um tema já bem antigo. Mas até para ilustrar, exemplificar para quem não conhece, o Cássio gostou aí do comentário, né, Cássio? Processo primário é a razão de existir da organização. É onde o cliente percebe o valor da empresa. Os processos de suporte, eles existem para suportar os processos primários, os processos de gerenciamento ou até outros processos de suporte. Os processos de gerenciamento, essa categoria aqui em cima, né, que tem azulzinho, processo primário é o core da empresa, a jornada do cliente está aqui, né, o cliente está interagindo direto com os processos primários, os processos de suporte estão suportando e os processos de gerenciamento estão dando o direcionamento, a estratégia, o direcionamento organizacional. Então, quando a gente pensa em automatizar, vem logo na mente isso aqui. Cara, vamos trocar tudo que é processo de suporte por robô. Não é? Então, assim, se a razão de existir da organização está-se nos processos primários da jornada, vamos robotizar logo tudo. Vamos empurrar a tecnologia aqui na organização que os robôs irão realizar as atividades para a gente. Gente, isso aí vamos lá, é o tópico, poderia ser sim, mas a gente sabe que não acontece desse jeito, né, Ari? O Ari já trabalha com tecnologia aí já há algum tempo, porque ele começou muito novo, né, Ari, também, começou com 10 anos, porque tem 30 anos no mercado, né, então deve ter começado com 8, 10 anos. Então, essa ideia, né? Então, assim, vamos lá. Se eu tenho que terceirizar tudo, eu tenho que te focar no principal, vamos botar tudo que é processo de suporte robô, que a gente vai. Mas a gente sabe que não é assim. A tecnologia não é uma questão de tecnologia por tecnologia. É uma coisa que eu queria bater muito aqui. Não é tecnologia por tecnologia, porque todas as tecnologias existentes que a gente vai falar aqui não tem nada novo, não tem nenhuma tecnologia nova. As tecnologias têm aí, já estão... BPMS tem quantos anos? A Lecon tem 25 anos de mercado. A gente trouxe aqui para o Ceará, em 2010, ferramentas de BPMS aqui. Então, a gente está falando uma década depois sobre BPMS. É até preocupante algumas pessoas não ouvirem falar, não saberem o que é BPMS depois de tanto tempo, né? Que a site, sem falar que a tecnologia é meio. Se o processo já não funciona, automatizar só irá aumentar o problema. Exatamente. O site. Imagina tu robotizar um processo altamente ineficiente. Tu está gerando em alguns momentos, em alguma organização que a gente foi trabalhar, prestar serviço, até pegando esse gancho aqui da Sátia, a gente foi prestar serviço na organização, Sátia, para automatizar um processo, chegou no final de ter que dizer assim, pelo amor de Deus, para. Não automatize esse processo, porque do jeito que ele está hoje, ele já está gerando um passivo trabalhista gigante para a empresa. Se eu botar robô, se eu automatizar esse processo, o passivo vai se multiplicar anualmente por 100, por 10, 100 mil. Então, tu vai quebrar. Então, a empresa, a gente teve que estancar. Então, assim, o nosso intuito era vender. A gente queria ali, se fosse falar por tecnologia, como nós não somos uma empresa de tecnologia, fosse uma empresa de tecnologia, ele queria empurrar a tecnologia. A gente olhou o problema e disse, cara, automatizar aqui vai gerar um passivo enorme. Vamos estancamos o processo. Deixamos o processo manual ali.
Porque se automatizasse, ele iria gerar um passivo. A gente foi para outro processo para ter ganho. E realmente é isso mesmo. Não é tecnologia por tecnologia. Cultura e gente é que faz a transformação. Exatamente, Mário. É isso aqui que a gente quer que vai abordar. Então, isso aqui, até recuperando o que o Cássio abordou lá no primeiro webinário, abordou muito bem no primeiro webinário. Então, nós temos algumas tecnologias habilitadoras. O que eu queria chamar a atenção mais uma vez é que nenhuma dessa tecnologia é nova, certo? Nenhuma dessa tecnologia que eu estou trazendo aqui, que o Cássio trouxe como tendência, é sim uma tendência, mas se falar de robotização RPA, não estamos falando nada de novo, não é nada que surgiu nos últimos meses, nem nos últimos anos, é uma coisa já é antiga. A automação ARI ali, só a Lecon já tem 25 anos de casa, a gente aqui na Portfólio já fala sobre isso há mais de uma década, desde 2010 aqui, então a gente já fala sobre isso. Conectividade, nuvem, analítica e dados, isso aqui a gente está falando tudo com tecnologia que já existia, certo, pessoal? Então, trazendo aqui um exemplo, né? Então, dessas tecnologias habilitadoras, gente, eu queria deixar claro que essas tecnologias habilitadoras, elas não só impactam processos de suporte, tá certo? Coloquei aqui até como uma dobradinha, né? Uma analogia. Essas tecnologias habilitadoras, elas habilitam, elas suportam, né? Processo, automatização, robotização, cognificação, né? De máquina de processos, tanto de suporte como de primários. Certo? Então, alguns processos primários, o Ari vai trazer exemplos aqui, principalmente da Prefeitura de Santos, que foram automatizados processos primários de atendimento ao contribuinte, que diminuiu, aí eu tenho língua grande, vou antecipar um pouquinho, que saíram Não tem problema. Saíram 48 dias, foram Ari? Para 3. 43 dias para... Não. Desculpe, 48 para 3 dias. 48 dias para 3 dias. Então, foi assim uma redução dramática de tempo. Então, gente, essas tecnologias habilitadoras, como robotização, automatização, que a gente está falando de ferramentas de RPA, eu estou falando aqui de ferramentas de BPMS, conectividade, analytics, usando Big Data, usando Power BI, que o Isaías vai falar na próxima, daqui a 2 webinars, inteligência artificial. Então, são tecnologias habilitadoras, e eu ressalto mais uma vez, nenhuma novidade de mercado. Mas, cara, Cristiano, como é que a gente usa isso? Às vezes é exatamente isso que os processos primários abordam. Entregas que agregam valor direto ao cliente, exatamente. Se a gente estava falando, o Giz, a organização focar. Gente, a tecnologia, o que a gente vê no mercado? O cara chega a uma área específica da empresa, geralmente a área de TI, mas eu não vou botar essa conta só na área de TI, tá certo? Algumas áreas da organização, acha muito bacana. Vamos botar agora robô na empresa. Vamos colocar agora BPMS na organização. Vamos botar inteligência artificial. Vamos botar isso, vamos botar aquilo, vamos botar aquilo outro. Fica uma coxa de retalho que acaba não gerando valor, ao invés de a empresa focar a energia na razão de existir, no propósito dela, ela acaba tendo que, além de focar energia, dissipar energia com as atividades operacionais que não é do core, ainda tem que ficar administrando essa coxa de retalho tecnológico. Vai dissipar mais ainda energia. Por isso, eu trouxe o Ari, Ari, você pode discordar de mim, certo? Eu tentei comprar o Ari para ele concordar com tudo que eu falo, mas o Ari ele é um cara de muita opinião, né? Então, você na sua fala, você discorda, certo, Ari? Então, tá bom, não tem problema. A tecnologia por tecnologia, a gente entende como não é uma razão, né? Como o Mário já falou, alguns aqui já falaram, né? A Lucélia, nós temos a cultura importante.
a questão cultural da empresa. E apenas para exemplificar aqui para vocês, o Ari vai trazer alguns casos. Vamos pegar aqui um processo de gerir, de suprir materiais, né? Um processo de suprimentos, que é um processo dentro da abordagem que a gente prega, um processo ponta a ponta. Ele é interfuncional e, às vezes, interorganizacional. Alguns processos começam numa empresa e eles terminam em outra empresa. E, às vezes, ele começa numa empresa, perpassa por uma terceira empresa e termina na empresa iniciante. Cristiano, não estou conseguindo entender. Isso não existe. Vamos pensar numa empresa de telefone como o TIM, como o Oi, como o Vivo, que terceiriza a implantação, Ari. Que terceiriza lá a instalação. Geralmente são empresas terceirizadas. O cara abre um chamado na Vivo, por exemplo, na TIM, ele processa por várias áreas da empresa, vai processando aquele chamado, até o ponto que esse processo ele vai para a empresa parceira, que é uma implantadora, né? Ela vai lá, instala no cliente e depois aquela ordem de serviço volta de novo para a TIM ou para a Vivo. Foi ou não foi? Interorganizacional. Interorganizacional. Interfuncional nem se fala. Os processos, eles perpassam por várias áreas da empresa. A gente, com a visão muito estanque, muito limitada, a gente quer dar controle, a gente acaba focando muito nos silos, né? A gente acaba focando muito só no nosso departamento, na nossa função. Mas legal, existem atividades, existem processos interfuncionais, que perpassam por várias etapas da organização, como eu tenho atividades, tarefas que são funcionais. Então, nessas atividades que são funcionais, eu consigo trabalhar muito bem com nossos robôs, com nossos RPAs, que são aquelas atividades, geralmente, que são rotineiras, aquelas atividades que não têm nenhuma necessidade de crítica. É eu fazer uma conciliação, é eu pegar uma planilha, abrir um sistema ou digitar, tirar de um sistema específico, de um CRM, que tem gente que faz isso. A gente visita muita empresa, tem funções que são institucionalizadas, instituídas para isso. Tem um fulanozinho que pega, tira de um sistema, exporta, digita, depende da organização, e ele redigita ou importa para dentro de um outro sistema, de um RP, e seja o que for. Acontece isso ou não acontece isso na empresa de vocês? É melhor não se entregar, né, Ari? É melhor não se entregar. Então, esse tipo de atividade que não é necessário uma crítica do ser humano, elas são totalmente passíveis de automação. E, geralmente, são atividades setoriais mesmo. Mas a gente tem que pensar também nas atividades que são organizacional, né? Que ele perpassa por vários setores da empresa. Então, tem ferramentas de BPMS aqui representado aqui pela LECOM, né? O símbolo da LECOM, que elas são excelentes ferramentas para eu dar visibilidade. O que acontece? Geralmente acontece nas organizações, gente. Vocês aqui que estão assistindo esse webinar, eu acredito que nesse momento vocês devem estar preocupados. Caraca, eu estou aqui, eu saí, larguei minhas atividades mais cedo, eu estou até com medo de olhar no WhatsApp, que deve estar chegando um monte de demanda para mim no WhatsApp. Aí, olha, rapaz, se eu abrir aqui minha caixa de e-mail, o que deve ter de e-mail que chegou de ontem para hoje, que eu não tive condições de dar vazão, deve ter cheio de demanda. E quando a gente estava na empresa, né, fisicamente na empresa, ainda tinha aquelas demandas que chegavam no papel, que as pessoas deixavam o papel na nossa mesa, né, assim, Ari? Então, ferramentas de BPMS, como a LECOM, que a gente trabalha, e várias outras de mercado, elas são excelentes ferramentas para dar essa visibilidade. Trazer essa informação que está distribuída. O Cássio já está reclamando aqui. Poxa, Cássio, usou aqui para chamar minha atenção. O Cássio, vocês não estão vendo, ele mandou direto, ele responde pelo menos os meus e-mails, né? Então, pô, cheio de demanda chegando no WhatsApp, a gente se perde. Mas é isso, imagina assim, o cara chega lá, cadê meu e-mail? Não respondeu, então você fica com demanda presa no teu WhatsApp, demanda presa no e-mail, e você como é que mensura ali? Como é que mensura isso?
Gente, eu fiz uma brincadeira com o cliente, é um cliente muito próximo, né? Eu fiz essa brincadeira, eu me arrependi depois. O Samuel estava presente comigo, ele se lembra. Então, a gente chegou no cliente, isso umas 8, o cara marcou 8 horas da manhã, 8 horas da manhã a gente estava lá. Aí, a gente chegou nessa empresa, 8 horas da manhã, me chamou a atenção que eles estavam 8 horas da manhã, com a cara de cansado, todo assim, descomposto, cansado, como já estivesse trabalhando há muito tempo. Aí eu cheguei assim, e eu, Samuel, assim, recém-chegado lá, ele falou, cara, o que está acontecendo, cara? Por que vocês estão tão assim cansados? Ele chegou, cara, é porque uma área da empresa está afirmando que os nossos processos eles estão com problema. Aí eu, é sério? E nós estamos aqui tentando levantar informação para provar que nós não estamos com problema, que nossa área não está com problema, que eles não estão com o indicador que eles estão afirmando, não está certo. Aí eu, é mesmo? E a gente não está conseguindo. Eu cheguei e disse que ele está mentindo. Aí ele, como assim? Aí olharam assim, poxa, se vocês são gerente, coordenador da área, não consegue levantar informação, tem a informação na mão, não consegue levantar a informação, imagina o cara que está acusando, joga o ônus da prova para ele, vai conseguir provar nunca. Eles ficaram meio desconfiados, olharam assim para mim e para o Samuel, disseram, Aí eu mudei de assunto, né? Porque, cara, você não consegue. Como é que eu vou gerar indicador de informação de demanda que está em WhatsApp, de demanda que está no e-mail, de demanda que está escrito no relatório, de demanda que chega pelo Telegram, que chega por isso, pelo outro? Cara, é impossível, é humanamente impossível. Por isso que as organizações não conseguem mais focar no core, não conseguem mais focar na razão de existir, porque fica perdendo, dissipando energia com isso. Então a gente tem que usar essas tecnologias de forma inteligente, realmente. E eu tenho aqui, não focada exclusivamente em atividades setoriais ou processuais, né? Ou em setoriais eu tenho Power BI, ferramentas de analítica, né? Puxando aqui a sardinha para o nosso lado, representado aqui pelo Power BI, que o senhor Isaías vai falar muito bem, apresentar muito bem no último webinar. E nós temos também tecnologia de inteligência artificial, que está aqui representada também, puxando a sardinha para o nosso lado, pelo símbolo IBM Watson. Mas todas essas tecnologias que nós estamos trazendo aqui, pessoal, são tecnologias que nós já trabalhamos já há pelo menos alguns anos. Já trabalhamos, temos cases, não só temos cases reais para apresentar, que o Samuel vai apresentar para vocês aqui no próximo webinar, trazendo um case muito bacana, que o Ari vai trazer até as informações de bastidores aí para a gente. O Ari, era a época que ele era diretor da Lecom, então ele participou muito, muito forte aí desse processo, né? Eles trazem informação. E outra, a gente está pensando agora, o Ari vai falar também disso, a gente não está mais pensando só em Power BI, em analítica, a gente está mais pensando só em BPMS, a gente não está mais pensando só em inteligência artificial, não está mais pensando só em RPA. A gente está pensando agora tudo isso de forma integrada. Porque essas tecnologias, elas têm que ser usadas para resolver uma dor. Talvez um RPA só, ele não vai resolver a dor da empresa. Vai ser um RPA junto com o BPMS, junto com a inteligência artificial. E o Analytics mostrando os indicadores de resultado da empresa, de forma ágil, de forma, assim, tempestiva, para que a empresa consiga tomar decisão. Hoje, é natural você, assim, é quase natural a gente falar de agilidade na tomada de decisão, né? Porque a gente está na pandemia, muita empresa teve que tomar decisões até dramáticas de 2 semanas, uma semana para outra. Então, hoje, falar de tomar decisão rápida é natural. Mas o Ari, o que a gente vai fazer, gente? No próximo webinar, o Ari, daqui a pouco, vai mostrar números sobre o PPMS. O Samuel vai trazer um caso real, um cliente de resultado sobre implantação. E o senhor Isaías, no último webinar, vai falar sobre algumas outras ferramentas dessa com mais profundidade. Hoje é uma visão geral do que vocês vão ver. Então, gente, eu queria... Estou quase passando a bola para o Ari. Vou chamar aqui vocês para algumas reflexões.
algumas novas reflexões. Gente, pensa aí, será mesmo que a transformação digital da sua organização depende apenas das tecnologias habilitadoras? E aí, pessoal? Será? Será que só são as tecnologias habilitadoras, essas tecnologias que são apenas as tecnologias que vão mudar o contexto da organização de vocês? De jeito nenhum, né, Alisson? Vou dar o Semana Cultura da empresa. Olha que interessante. O Alisson, Mário e algumas pessoas já até responderam. Cultura. O RPA, a BBMS, Analytics. Olha só. Tem um grande amigo meu, quase irmão, ele trabalha numa startup de uma empresa que já foi startup um dia, né? Que é uma fintech. Ela cresceu tanto, já a atuação nacional, não posso revelar aqui, mas a conversa foi interessante. Tiago, um amigão, irmão, já mora lá no Rio já há algum tempo. E ele foi um dos responsáveis por iniciar essa startup dentro dessa fintech. Iniciou, Ari, com 7 pessoas, e eu liguei para ele para perguntar, cara, como é que vocês estão aí passando por essa transformação, essa quarentena? Ele, Cristiano, para a gente foi super natural, porque nós nascemos 100% digital em 2017. Nós começamos 100% digital remoto, nós não temos um servidor em casa, é tudo nuvem, enquanto as outras empresas da área de financeira estão pensando em migrar da sua base, né, do seu data center para a nuvem. O nosso problema é migrar de nuvem para nuvem, é migrar de Amazon para Azure, Azure para Amazon e assim por diante. Eles usam as 3 grandes players aí, Google, Microsoft e Amazon como nuvem. E ele disse, cara, nós somos mais de 100 pessoas, nós somos 100% remoto, desde 2017. Isso é um dado interessante, mas não foi isso que me chamou a atenção. A gente vai conversando e tal, e ele disse, cara, nós já estamos grandes, já temos alguns milhões de usuários dessa startup, né? Dessa nova startup, já estamos batendo os milhões de usuários, e agora a gente vai passar por algumas auditorias muito fortes, né? E ele sabe que o Grupo Portfólio trabalha muito com processo, com auditoria, e a gente estava trocando algumas figurinhas. E ele disse assim, cara, eu me recuso. Olha o mindset, cara. Olha o mindset de quem nasceu 100% digital. Olha assim, olha. Ele, cara, o Bacen pede alguns relatórios, a SOX pede alguns relatórios, o órgão tal, ele é auditado por 3, 4 órgãos de peso, ele pede alguns relatórios que a gente não tem atualmente. E eu me recuso a colocar pessoas aqui só para gerar relatório. Seria a solução mais fácil. Mas, para mim, para a empresa, seria um retrocesso. Eu não vou gastar energia em atividade que não faz parte da nossa razão de existir. Percebe, pessoal? Então, mais do que tecnologia, a transformação digital é um mindset. É um mindset que agora está na moda. Agora, a gente falar pós-pandemia, está na moda falar de transformação digital. Mas é um mindset. Então, gente, assim, para passar aí a bola para o meu amigo Ari, eu tenho alguns de vocês que já devem estar até preocupados. Poxa, Cristiano, tu foi me apavorar aqui nessa primeira parte do webinar. Eu trabalho exatamente em atividades que são passíveis, que a empresa nem deveria estar executando, que não são atividades core. Eu trabalho em atividades que o robô vai me substituir, eu estou com medo. Então, gente, eu gostaria de deixar essa frase aqui para vocês, certo? Não tenha medo de ser substituído por um robô. Tenha medo, sim, de ter que viver fazendo algo que um simples robô faria. Não tenha medo de perder seu emprego. Tenha medo de passar o resto da vida no emprego que te adoece. Você precisa realmente analisar a sua atividade. Você está vivendo o seu propósito? Aquela primeira pergunta que eu fiz, onde você chegaria
se você pudesse dedicar 100% do teu tempo naquilo que você faz de melhor, na razão, aquilo que você sente que é o teu propósito de vida. E aonde você chegaria, aonde a tua empresa chegaria se 100% dos profissionais que estão lá trabalhando estivessem dedicados 100% do propósito pessoal e do propósito organizacional. E aí, Cássio, já pensou? As organizações, se a gente levasse isso, então é um mindset, é uma preocupação. E assim, o Cássio, ali na Portfólio, nosso líder ali da Portfólio, ele sempre pergunta, né? Quando a gente vai trazer alguma coisa para ele, alguma novidade ou algum problema com a solução, cara, isso aí resolve pontualmente ou ele resolve definitivamente? A gente está criando uma solução pontual que vai gerar um problema maior depois ou é a melhor solução para o problema? Então, essa questão, esse questionamento, né? Isso aí, esse mindset aí que o Cássio tenta impregnar em toda a equipe, quem trabalha diretamente com ele, é que eu trago aqui para vocês. Foque na razão de existir da organização. As organizações, elas precisam retornar para aquilo que elas fazem de melhor. Então, gente, eu gostaria agora que o Ari, passar a bola para o Ari, para ele materializar aqui o que eu estou falando, né? Parte do que eu estou falando, o Ari vai materializar aí, falando aqui um pouco de números de ferramentas de BPMS. Onde é que a gente pode chegar, quais foram aí os cases, a Sátia está comentando, levantou aqui a mão. Então, pessoal, então, Ari, comente aí, Ari, das plataformas que eu acredito que dentro daquilo que a gente está falando, é uma das mais antigas, né? O BPMS. É uma das plataformas, das tecnologias mais antigas, que o que me preocupa, apesar de ser antiga, poucas organizações ainda utilizam. Poucas organizações ainda não estão terceirizando aquilo que não há razão de existir nessas ferramentas para focar no seu core, né? E aí, Ari, o que você traz de novo para a gente? Beleza, vamos lá. Bem, primeiro eu quero agradecer ao Cristiano, ao Cássio, ao pessoal da Portfólio aí. E realmente, como disse o Cristiano, a gente gerou um excelente relacionamento, tá? Existia um relacionamento de fornecedor-parceiro, e ele foi tão forte, foi tão bem estruturado, porque a gente não pode esquecer que atrás de CNPJs a gente tem e hoje nós somos parceiros, todos parceiros de negócio da Lecom, mas parceiros de negócio entre nós mesmos, né? Isso é muito bacana, tá? Um ponto que deve ter deixado muito preocupado a todo mundo, e eu também, essa história que você contou aí do seu amigo, que a empresa nasce digital, cara, como tem empresa que vai ter que correr muito para poder chegar perto desses caras. Por quê? Porque a gente está falando a caminho da transformação digital. E os caras estão lá já. Ou seja, isso é a nova geração. A nova geração de empreendedores, eles não sabem o que é trocar papel para lá e para cá. Eu vou citar, não é nenhum dos cases que eu trouxe, mas eu estou conversando, era para a gente estar fechado já um projeto com uma empresa de aproximadamente 2.000 pessoas, onde os caras têm por volta de 6.000 processos de aprovações de compras por mês. Tá? Eles levam papel pessoalmente entre os departamentos. Quando veio a pandemia, é claro que pouca gente está querendo saber de comprar software, implantar software, melhorar processos. Mas quando veio a pandemia, eu conversei com a gerente de TI e ela falou assim, se a gente tivesse feito a implantação há algum tempo de um único processo, a gente não estaria no caos maior que a gente está agora. Por quê? Porque as pessoas estão fisicamente deslocadas. E como é que a gente faz para ter isso? Como é que a gente faz para ter a troca de
de papéis, a troca de mensagens, a troca de WhatsApp, a troca de bilhetinhos, se a gente está fisicamente deslocado. Ah, mas manda tudo por e-mail. Cara, mas cadê o controle? Não tem gestão sobre essa informação. Então, são dois pontos aí que me chamaram a atenção em cima do que você falou, né? E beleza, vamos lá. A gente vai ter desafios diferentes daqui para frente e a gente vai se atentar para o que a gente não fez no passado que poderia ter feito agora. Tá? Por quê? Porque o melhor dia para fazer alguma coisa foi ontem. Cara, o segundo melhor dia é hoje, é amanhã, não tem jeito. Vamos ter que correr atrás. E a gente corre atrás das nossas pendências constantemente, né? Vivendo e aprendendo. Tá? Essa frase eu me oriento muito, sabe, Ari? Isso aí. Melhor momento de se plantar uma árvore foi 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora, né? Então não adianta chorar pelo leite derramado. Não adianta chorar se a gente não digitalizou nossa empresa ainda. É agora, né? Pois é. E a Portfólio está aqui para ajudá-los, viu? Perfeito, ótimo. Vamos lá. Então vamos lá, vou falar um pouco mais, tá? Gente, o Cristiano é um professor de MBA, e eu sou um vendedor, tá? Eu espero continuar no mesmo nível dele. Vou tentar, vou buscar fazer, mas eu acho que as informações que a gente vai passar, eu estou bastante tranquilo, né? Porque é uma informação do dia a dia, tá? Então, o Cristiano entra com toda a vivência dele, de teorias e de práticas e de melhoria de processos, e eu vou entrar um pouco mais com a minha tecnologia de 30 anos, quando eu comecei lá com 10 anos, como disse o próprio Cristiano. Cristiano, você está vendo a minha tela? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Vendo sim, pode ir. Beleza, vamos lá então. Gente, bem, para quem não me conhece, né, eu acho que a maioria das pessoas não me conhece, sou eu aí, a Ari Belloni, e como fez a brincadeira do Cristiano, né, penteadinho, arrumadinho, cabelo cortado, diferente dessa loucura que faz 2 meses que os meus poucos cabelos não recebem um trato. Ainda bem que eu dei uma enganada aqui, estou longe, né, mas está aí, né, hoje eu sou diretor comercial de uma empresa. A gente pode até falar que a gente é quase uma spin-off da Lecon, né? Porque nós somos 2 sócios que saímos e estamos aí como do lado de cá. Nós somos o meio agora, né? Nós somos a Portfólio enquanto representante da Lecon, enquanto parceira de negócio da Lecon, a Neobiz enquanto parceira de negócio da Lecon do lado de cá. Tá bom? Beleza. Antes de fazer a minha apresentação, né? Rapidamente, Ari, a gente ia até propor para o Ari, a gente é tão parceiro, né? Que é o nosso braço em São Paulo, Ari, o Neobiz tem um braço, a Portfólio aqui. A gente até propôs, cara, a gente abriu um escritório lá em São Paulo, vamos rachar o escritório, nem precisa mais, né? Não precisa mais. De tão próximo que a gente até rachar escritório. A gente racha aqui tela do Zoom, viu, Ari, agora? Pois é, Cristiano. E assim, né? Os coworkings já estavam fortalecidos há um tempo atrás, agora eles vão estar cada vez mais, e o cara vai reservar um espaço para meia dúzia de pessoas, sendo que a empresa dele tem 50. Não tem problema nenhum, tá? Quer dizer, o novo momento vai fazer com que a gente aprenda a trabalhar com ferramentas diferentes, com recursos diferentes, com atitudes diferentes e assim por diante. Eu, particularmente, estou achando fantástico esse modelo, esse formato de trabalho remoto. Estou achando maravilhoso. Não vou negar que a falta de tomar um café com o cliente, olho no olho, apertar a mão, perder meia hora conversando, me faz muita falta isso, realmente. Mas, cara, a gente pode fazer com que de 4 reuniões, 3 sejam remotas e uma seja presencial, para a gente deixar o nosso sangue latino correr. Legal, rapidamente, gente. O vendedor é um cara que fala muito mesmo, né? Não adianta, eu preciso me policiar para isso, tá? Então, falando rapidamente, né? Eu sou um cara basicamente da área de tecnologia, tá? Fiz análise de sistemas na Unesp Bauru, eu sou de Bauru. Fiz ciências da computação logo em seguida e fiz pós-graduação na FAP.
aqui em São Paulo, além disso, né, não deixando que o nosso lado pessoal fique em falta, eu sou pai, marido, cozinheiro, apreciador de vinhos, corredor e assim por diante, né? Tá, aí tá uma fotinha minha, da minha filha e da minha esposa, tá? E agora, trazendo para o lado profissional, eu tenho mais de 30 anos de carreira empreendendo, realmente, né, foram muitos aprendizados aí, muitas quedas, é, é, entre quedas e levantadas aí, que a gente se levante, cara, o saldo é positivo, tá? A gente criou uma empresa, eu e mais 4 sócios lá em 89, tecnologia para desenvolvimento de software. No boom da internet, em 96, a gente começou a desenvolver sites, a gente tinha provimento de acesso à internet, por incrível que pareça, né? Se tiver gente aí com menos de 20 anos, com 25 anos aí, vai olhar e vai falar assim, pô, mas peraí, esse cara aí fez o quê mesmo? Provimento de acesso? Acesso discado. Difícil, mas era o que a gente tinha para o momento. Em 2001, a gente fez uma fusão com uma outra empresa e a gente montou a Neobiz. Não é a Neobiz de agora, a gente só reaproveitou o nome, tá? Em 2008, a gente fez uma nova fusão, Adapta e Neobiz com a Alecom. Foi quando eu entrei, me tornei sócio da Alecom. E desde lá eu estou envolvido com gerenciamento de processos de negócio. Por quê? Porque o BPMS é o carro-chefe da Alecom. Tá? Inclusive, foi no tempo que eu conheci o pessoal da Portfólio. Foi quando a Alecom chegou à conclusão que ela tinha que se especializar em ser fornecedor e começar a entregar os produtos e serviços através de parceiros. E a Neobiz a gente montou novamente em 2019, aí, né, uma outra empresa com uma nova estrutura, né, usando aí os mais de 10 anos do nosso aprendizado em processos, tá? Em automação de processos de negócio. Né? E daí, quando a gente começa a falar em software, cara, né, a maioria de vocês deve estar cansado de ver a sopa de letrinhas, né? O mundo corporativo trabalha muito, o pessoal da tecnologia adora, né? Adora porque o meu business não sei o quê, porque é o meu RPA, porque é o meu BI, porque é o meu RP. Beleza, tá? É isso mesmo, não tem dúvida disso, tá? O mundo trabalha realmente com essa sopa de letrinhas aí. E daí, o que, É que live ou acontece, né? webinar? Oi? É live ou é webinar? Pois é, né? Pois é. É o aprendizado, né? A live provavelmente ela é mais aberta, né? Tem um comprometimento menor, muitas vezes, né? O webinar não, o webinar eu tenho um público, tenho um foco, eu tenho um objetivo. Eu normalmente tenho, às vezes eu tenho uma estrutura fechada para poucas pessoas, né? A gente pode fazer reuniões comerciais, por exemplo, através de um webinar, né? Não deixa de ser um webinar, tá? E beleza. E é isso mesmo, né? Esse novo mundo está trazendo para a gente, assim, com que a gente se reinvente. A gente já falou isso mais de uma vez, né? O novo normal não é o mesmo normal que a gente tinha. Então, a gente tem reuniões remotas, apresentações remotas, contratos digitais, implementações digitais, projetos, instalações remotas, tudo que já existia há muito tempo, mas só que a gente não usava da forma como a gente está usando hoje. Como é que vai ser o novo normal? Não sei. Né? Ninguém sabe, na verdade. Tá? Fiz até uma brincadeira com o Cristiano, que eu acho que a partir dessa pandemia, a grande maioria das empresas que tinham desktop, no momento de troca de máquinas, não vão optar por um desktop. Por quê? Porque eu sei de empresas que tiveram que se movimentar para poder colocar os trabalhadores dentro de casa e eles não tinham uma estrutura pessoal. Né? Muita gente não tem. O que o cara fez? Cara, quem não tinha notebook alugou, quem não tinha notebook comprou, quem tinha levou para casa e muitas empresas levaram os seus desktop, os monstros, né? A minha máquina, o meu teclado separado, tudo separado. Né? Então, vai ser um novo momento? Vai. Eu acho que o dinossauro desktop vai estar extinto para a maioria das empresas. Mas beleza, vamos lá, continuando, né? E daí a gente está falando aí que
o BPMS é algo antigo, o RPA realmente, né, tem muita coisa antiga, né? Como a gente está trazendo esse assunto muito mais para o meu conhecimento, que é o conhecimento de BPMS ou de automação de processos de negócio, ou como disse o Cristiano, né, processo de negócios inteligentes. E isso tem muito a ver com o novo momento da tecnologia, as coisas se encaixam muito, né? O que a gente está falando hoje de Intelligent Automation ou Digital Process Automation, na verdade é o que muita gente começou a ouvir há 10, 15, até 20 anos aí, talvez uns 20 anos, workflow. Cara, o workflow é uma gestão de informações que tem que ser passado para pessoas, para grupos, para departamentos, de forma que elas possam interagir, colaborar, complementar, recusar e passar para frente. E assim a informação vai caminhando. Ah, mas qualquer ERP tem isso. Nem sempre. Nem sempre, tá? Ah, mas qualquer software faz isso. Nem sempre também, tá? Mas esse produto específico aí, ele veio evoluindo, adquirindo características diferentes, né? Tendo cada vez mais uma atuação forte no mercado de trabalho, onde eu tenha negócios que são geridos por esses processos. Então, como disse o Cristiano lá atrás, né, 45% dos processos, do tempo que as pessoas passam executando ações dentro das empresas nos Estados Unidos poderiam ser automatizados. Poderiam ser automatizados. E eu vou trazer o seguinte, por qual ferramenta? Não sei, mas por uma automação inteligente. A gente vai ver daqui a pouquinho, acho que eu vou falar um pouquinho mais aqui, que assim, automação inteligente não é uma nova tecnologia, não. Tá? É só um conceito de agrupamento de algumas tecnologias. Mas eu vou usar essa informação, eu vou até pegar com o Cristiano depois, porque esse é um argumento de venda incrível. Você imagina só o seguinte, você poder deixar os seus processos muito mais eficientes e deixar as pessoas pensando muito melhor. Por quê? Porque elas não estão fazendo o trabalho que tem que ser pensado em 10% do tempo, 20% do tempo. Tá? Eles estão fazendo trabalho, talvez, em 50%, 60% do tempo. Vamos entender também que tem parte do trabalho que tem que ser executado e não é necessariamente um trabalho pensante. Tá bom? Beleza? E a gente está falando de BPMS, de BPMS, né? É claro que a nossa bandeira, né, muito mais a bandeira da Neobiz aí, é BPMS Lecom, mas, cara, não é a única plataforma que a gente tem. Claro que não, seria, assim, incoerente da minha parte. Cara, aqui estão algumas das plataformas que existem no mercado. Produtos maiores, produtos menores, produtos mais caros, mais baratos, mais potentes, com características significativas, com alguns anos atrás, alguns anos à frente, ou seja, todo quanto é tipo de produto. Mas a gente está se baseando muito no que a gente conhece, até porque é uma empresa nacional, uma empresa que investe, uma empresa que traz recursos para dentro do Brasil. Não vamos esquecer disso também nesse momento, né, gente? Claro. Tá? E daí, o que acontece? O patriotismo, né, Ari, que é importante, além do patriotismo, Sim. ela é uma ferramenta que entrega resultado, né? Como vocês vão ver no próximo webinar aí, como a Ari vai trazer, mas o case que o Samuel vai apresentar também no próximo quarta-feira. Ela entrega Perfeito. a um preço justo, Gente, com uma qualidade excelente, sabe? Isso é importante. E o mais interessante ainda, né, já que você trouxe o gancho, Cristiano, é assim, o Samuel vai trazer informações sobre um cliente daí de Fortaleza, tá? Talvez a maioria das pessoas que estão aqui no webinar sejam de Fortaleza, apesar que a internet é algo, não importa de onde, né? Provavelmente tem gente de todo lugar, mas a maioria deve ser de Fortaleza, que é o grande polo de atuação da Portfólio, né? Mas foi um projeto muito interessante que a Portfólio teve aí em Fortaleza, no tempo que eu era gestor do programa de parcerias, e um único processo pagou a conta do projeto. Tá? E quando eu pago a conta, quando eu falo pagar a conta,
é simplesmente trouxe a economia suficiente para poder justificar o investimento no projeto. E vou dizer mais ainda, muito melhor, a Portfólio conhece isso muito melhor do que eu, né? Mas o grande resultado dos caras não foi a economia. A economia é uma consequência, é um efeito colateral da melhor gestão que eles tiveram naquela área específica. Então, vale muito a pena. E, por sinal, essa pessoa, né, eu lembro que ela falou isso na época, falou assim, nossa, mas a gente está aqui no Nordeste, né? E eu ouço as empresas falando que eu tenho case X de eficiência, eu tenho case Y de redução de custo, eu tenho case Z de implementação lá no Sul, no Sudeste e tal, e aqui eu não tenho ainda. Hoje, há muito tempo, na verdade o projeto já está aí no ar, talvez há uns 2 ou 3 anos, ela falou, a gente conseguiu fazer um projeto desse aqui, em Fortaleza. Muito legal. Parabéns, Portfólio, tá? Por isso. Eu acho que foi um projeto que, já falei isso, né? Já falei lá enquanto Lecom, agora eu falo só enquanto parceiro amigo. Precisa gerar um case disso daí, tá? Precisa chegar lá na Lecom e falar assim, Lecom, o que eu preciso para gerar esse case? Por quê? Porque é muito legal. Tá? É legal as pessoas saberem que vocês estão fazendo um excelente trabalho aí, porque é muito mais do que ferramenta, né, gente? É mais do que ferramenta, é envolvimento de gente, é o cara que vai lá e fala que vai ter que acontecer e acontece mesmo, né? É a credibilidade que vocês têm para isso. Mas beleza, então já está dado o gancho aqui, não percam, exatamente daqui uma semana o Samuel Mesquita vai estar apresentando esse case, além de outras coisas. Tá? E daí, quando a gente fala de Intelligent Automation, né, a gente tem gente muito boa falando de Intelligent Automation no mercado. Né? Não só nós, né? Nos consideramos também pessoas boas, pessoas que fazem o bem, que trazem bons resultados para as empresas, mas a gente tem os caras top lá. O Gartner é um grande influenciador de tecnologia no mundo. Tá? E ele fala exatamente isso. Tá? Detalhe, quando a gente fala de Intelligent Automation, a gente fala de uma série de ferramentas. A gente fala de BPMS, de Intelligent IA, a gente fala de RPA, a gente fala de Machine Learning, a gente fala de diversas ferramentas. E o BPMS, normalmente ele é o orquestrador, que ele faz funções que as ferramentas não fazem, né? Ele tem também a sua complementaridade, mas ele vai lá e orquestra as informações para apoiar o RPA, para apoiar o Analytics, para apoiar o IA e assim por diante. Tá? O Gartner, por ser um cara exclusivo, ele foi lá e falou, olha, legal essa tal de Intelligent Automation, legal esse novo conceito, mas eu vou dar o meu próprio nome. É Hyper Automation. Legal, né? Mas tudo bem, gente, é a mesma coisa, tá? Então, e aqui está até traduzido, né? O recado do Gartner é que a Hyper Automation é inevitável. Tá? Quem não entrou em RPA ainda vai ter que entrar. Quem não entrou em BPMS vai ter que entrar. Tá? Ou o cara vai começar a perder mercado. Tá? Ele já está atrás das empresas que nascem digitais. E a transformação digital, pode falar. E eu ainda digo mais, Sertari. Se o cara tinha dúvida se entrava ou não, se iria pegar, se ia demorar, cara, não tem mais dúvida. Depois dessa pandemia, que todo mundo viu a necessidade de se digitalizar realmente, cara, acabou. Ou você entra ou você entra, então fecha suas portas. Termine e vá fechar suas portas, porque você não vai mais conseguir competir a preço justo, competir de igual para igual numa empresa que é 100% focada no core dela, que está automatizando, robotizando aquilo que não é razão de existir dela. Se você não vai conseguir competir, não vai mesmo. Então, abra os olhos. E como eu disse, de novo, eu estou espantado com a informação que você trouxe. 45% do tempo, cara, se a gente estiver igualzinho, é um absurdo. Tá? Acredito até que os números são muito parecidos, mas olha o quanto a gente está desperdiçando de capital intelectual. Então é assim, cara, não tem como a gente fugir da hiperautomation. Tá? Não tem. Tá? Elas vão ter que identificar e automatizar os possíveis processos de negócio. E lembra, né,
que quando ele fala possíveis, ele não está se preocupando se é processo primário, se é processo de suporte ou se é processo de gerenciamento. Você viu o que eu aprendi, né, Cristiano? Eu consigo, né, separar cada um com o seu próprio chapéu. Então, assim, qualquer processo que a gente possa automatizar, a gente vai trazer ganhos. É claro que se a gente automatizar os processos primários, tá? A gente pode ter um ganho diretamente na minha relação de venda do produto que eu tenho, me relacionar melhor com o meu cliente, ou seja, melhorando a jornada do cliente. Mas é assim, então, beleza, tá aí, né? A gente tem que correr atrás disso, tá? Isso é caminho para a nossa transformação digital que todo mundo fala também. Beleza, continuando. E, né, trazendo um pouco mais para a realidade aí, né? Aproveitei e contextualizei um pouco, sempre para o lado de tecnologia, tá? Mas o mais legal é a gente ver, né? Peraí, gente, conta um pouquinho de história para a gente. O que isso trouxe de resultados? E, às vezes, a gente da área comercial olha e fala assim, não é possível que todos nós, porque é sempre um trabalho a 4 mãos, tá? Às vezes a 6 mãos até, que a gente conseguiu trazer esses resultados para as empresas. Antes de entrar nesse case, nesse primeiro case aqui, eu lembro que há uns 4 anos a gente participou de um projeto numa empresa que chama Fundação Zé Renner, tá? Ela é uma fundação que ela é mantida pelo Grupo Ambev e ela cuidava, pelo menos naquela época, de saúde e educação de 72 mil pessoas, tá? Funcionários ou não da Ambev. A gente fez lá uma automação junto com a equipe da Zé Renner, do Grupo Zé Renner, se vocês buscarem na internet, vocês vão achar, que a gente entregou um processo a cada 3 dias. Legal, bacana. Cara, como é que a gente vai e automatiza um processo a cada 3 dias? Existe. E o grupo Ancara e Vanhoé vai ser a mesma coisa. Vamos lá, continuando. Bem, essas informações todas também vocês vão achar na internet se vocês quiserem, tá? Mas esse grupo Ancara... Opa, desculpem. Esse grupo Ancara e Vanhoé provavelmente é a maior administradora de shopping center do Brasil. Eles ficam no Rio de Janeiro. Eles devem ter por volta de 50 shoppings. Eles administram por volta de 50 shoppings do Brasil. Quais eram os desafios que tinham lá? Cara, nada diferente do que vocês já podem imaginar, que vocês já encontraram nas empresas de vocês. Gargalos, falta de padronização, não consegui medir, né? Não tem indicadores para isso. Ou seja, cara, estava uma bagunça. Você imagina 50 empresas solicitando informações, ou solicitando pagamentos, ou solicitando compras, né? Solicitando contratações, demissões por e-mail, por malote, por WhatsApp. Não tenho dúvida disso. Legal. Qual que era o objetivo? Primeira coisa, criar padrão, né? Poder saber que as informações estão vindo de um único jeito, num único meio, para um único lugar. Ou seja, eu preciso com que todo mundo fale a mesma língua. E quando a gente está falando com 50 pessoas diferentes, com culturas diferentes, o cara tem shopping do norte ao sul do Brasil, do leste ao oeste. Não tem jeito. E o que foi automatizado lá? Tudo que vocês imaginarem. Com certeza a gente vai olhar aqui para alguns desses processos e a gente vai entender que é core e outros não. Mas legal, RH, jurídico, comercial, financeiro. E a gente está falando muito de CSC porque é uma nomenclatura que o mercado já fala. Mas CSC simplesmente não, né? Sem menosprezar de maneira nenhuma os resultados que um CSC pode trazer. Mas o CSC é poder juntar todas as necessidades, né? E poder fazer de uma única forma para todo mundo, ganhando força, né? Ganhando conhecimento e assim por diante. Hoje em dia a gente está falando bastante de back-office. Né? CSC normalmente existem departamentos especializados. Back-office normalmente não tem nada a ver, mas faz a mesma coisa. Então, um call center, por exemplo. Um call center não tem CSC, mas ele tem um back-office. Imagina o que um departamento de RH não trabalha para um call center que tem meia dúzia, 10, 20 operações distintas.
em lugares diferentes, com objetivos diferentes, né? E, né, caminhando um pouquinho aí, o objetivo é entregar tudo isso de forma mais rápida, mais barata, né? E digital, não podemos esquecer nisso, né? Lembrando também que é o seguinte, as empresas que não caminharem para o mundo digital, não caminharem para uma transformação digital, e não é um único evento, é todo uma mudança de pensamento, né? Como disse o Cristiano aí, ou disse no nosso bate-papo, é mudar o mindset, tá? Eu preciso começar a mudar o mindset. Elas não vão existir em pouco tempo. As startups estão vindo aí para comer o espaço. Os caras, as empresas que estão se modificando, que estão se transformando, elas vão ter o espaço delas, vão ter que lutar bastante. As que não estão, eu não sei se elas vão existir. Eu faço uma analogia muito grande com a história do desktop. Será mesmo que os desktops vão morrer? Olha, não vão morrer, mas talvez eles se transformem em 5, 10% do parque instalado das empresas. E continuando, né? Recompensa. Cara, o que aconteceu aqui? 120 processos automatizados em 12 meses. A gente está falando a mesma coisa. Quando eu falei lá do Grupo Zé Renner, eram um processo a cada 3 dias úteis. Aqui a gente está falando de um processo a cada 3 dias. Estamos falando de 4 processos. Um processo a cada 2 dias, talvez. Cara, é muito pouco. É muito pouco tempo. Ou seja, mas eu tenho lá um monte de gente, se eu botar 10 pessoas lá, mentira. Com a produtividade que a gente tinha lá dentro, uma empresa para melhoria e mapeamento dos processos, né? Vamos colocar isso, é um baita diferencial, tá? Na maioria das vezes a gente, enquanto tecnologia, a gente não consegue aplicar, porque a gente não tem essa competência, não consegue aplicar transformações dos processos, melhorias dos processos, e a gente entrega. E às vezes a gente entrega processos, como disse o Cristiano, aí citou, às vezes o cliente vai lá e fala assim, cara, eu preciso que entregue. Tá bom. Às vezes a gente automatiza o caos. Infelizmente, a gente não consegue levar empresas como a Portfólio para fazer um trabalho coladinho com o nosso. Em alguns momentos a gente vai lá e faz um trabalho. Se teve uma melhoria, beleza, ótimo. Se não teve, cara, vai automatizar aquilo mesmo. Num segundo momento, a empresa entra e fala assim, e agora para a gente melhorar? Agora a gente melhora. Ou seja, foi um sucesso. Esse projeto aqui teve o envolvimento de uma empresa do Rio de Janeiro, uma empresa de consultoria de processos, teve o envolvimento de um profissional nosso, capacitado, e um profissional deles treinado. Em um mês, o cara estava fazendo miséria. Até porque a plataforma é uma plataforma de desenvolvimento com baixa utilização de código, né? Vocês vão ver muito aí, low code e tal. Zero code, não, difícil. Mas com baixo código, isso traz muita produtividade, tá? Ou seja, cara, os caras acharam maravilha. Agora, de qualquer jeito, de tudo isso que eu falei, o mais interessante é essa informação desse último quadro aqui. O cara teve aumento de produtividade de 100% do time. Gente, eu estou fazendo só o dobro com a mesma equipe que eu tenho. Só isso, gente. Quem não quer um negócio desse? Para com isso. Continuando, vamos lá. Um pouquinho mais, né? Trouxe aqui um case da Prefeitura de Santos, tá? Com poucas informações aqui, né? Mas vou falar um pouquinho mais para vocês. Mas que também são... É um case que a gente olha e fala assim, não é possível. Como é que a gente conseguiu fazer isso? De duas uma. Ou a coisa era tão bagunçada, né? E simplesmente uma automação resolveu isso, ou não sei, não consigo entender, né? As informações estavam muito jogadas, não tinha gerência sobre elas. Então, a Prefeitura de Santos é um case, provavelmente foi o primeiro projeto público, isso provavelmente não, foi o primeiro projeto público da Lecom, né? Onde o meu sócio Ayrton, que está comigo na Neobis, foi quem tocou, até hoje ele acompanha o projeto da Prefeitura de Santos, né? A gente entrou lá em 2014, se eu não me engano, existia uma intenção de desenvolver, de automatizar 150 processos, né? Como alguns processos se juntaram, se eu não me engano, foi para 120, 130 processos, alguma coisa assim, né? Mas o resultado que a gente teve nos processos
que na maioria dos processos são processos de atendimento ao cidadão, é assim, o Cristiano até citou isso daqui, porque chama atenção, a gente fala, pô, mas como é possível? Como é possível você atender uma pessoa e reduzir o tempo desse atendimento, de dar uma resposta para ele de 48 para 3 dias, 62 para 5 dias? Gente, não é assim, né? Depois que a gente vê um número desse de 94%, parece que 70% de redução do tempo, parece que é muito ainda, né? Parece que nossa, o cara continua perdendo tanto tempo assim. É que realmente é uma coisa fora de padrão, né? Lembrando, importante lembrar, o objetivo de uma entidade pública, não importa que nível que a gente está falando, se a gente está falando no nível municipal, estadual ou federal, é atender o cidadão, atender o munícipe. Tá? Beleza. Esse projeto aqui, ele, em 2 anos aproximadamente, tá? Ele se pagou. Por quê? Porque com a redução de papel, com a redução de impressão, com a redução de pastas, com a redução de transporte, de armazenamento, né? Tudo isso de manutenção desse local para armazenamento, esse foi o resultado, né, que os caras financeiros conseguem ver. Agora, vamos olhar do outro lado. De novo, eu não considero isso como o principal objetivo do projeto. O principal objetivo do projeto é atender melhor o contribuinte, o munícipe. E isso, com certeza absoluta, só pelos números que a gente está vendo aqui, foi atendido. Agora, de novo, uma excelente consequência, um ótimo efeito colateral foi o projeto se pagar em 2 anos. Tá? 2 anos, 3 anos, as informações não estão bem formatadas, mas não importa. Se a gente olhar para um gestor, seja ele público, seja ele privado, eu faço um investimento. Depois de 2 ou 3 anos, esse projeto está pago. Sem contar que foi feito um financiamento através de um programa de financiamento aí que chama PEMAT, tá? O pessoal da área pública deve conhecer melhor isso, que, se eu não me engano, tinham 2 anos ou 3 anos de carência e depois tinham mais alguns anos para pagar. Pô, o cara reduziu o tempo de pagamento, né? Gerou uma receita para pagar isso, cara, tá pago 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, tá? E, né, por último aqui, né, Unimed ou cooperativa, não importa, tá? Que são grandes clientes também do nosso da nossa plataforma aí, né? E mais uma vez, né? Pensando muito num conceito de CSC também, porque normalmente as entidades têm prestação de serviço para o seu escritório X, Y e Z, como um Sicob, como um Sicredi e assim por diante, tá? A gente entrou lá na Unimed de Curitiba, se eu não me engano, em 2013, 2014, é um projeto até antigo, tá? Qual era o objetivo deles? O objetivo deles era o seguinte, ter produtividade, poder entregar, né, automatizar os processos com uma grande produtividade, que eles pudessem fazer o desenvolvimento interno e que isso objetivasse num retorno mais rápido possível, é claro, né? A gente está falando de gestores, tá? Ou seja, é uma ferramenta de alta produtividade, está aqui. Hoje eles devem ter, informação que eu tinha aí há uns 2 anos, né, eles tinham 3 pessoas habilitadas e o desenvolvimento de processos caminhava continuamente. Enquanto eles não estavam desenvolvendo, eles estavam melhorando o processo, criando a versão 1, 2, 3, 4, assim por diante. Tá? Hoje, parte do desenvolvimento é feito pela equipe interna e parte pelos prestadores de serviço, seja uma Nelbi, seja uma Portfólio, seja a própria Elecom. O retorno do investimento do projeto foi antecipado em 3 meses. Né? O gerente de tecnologia lá é um excelente gestor, ele tinha um planejamento fantástico. Imagine quantos pontos ele não ganhou com a diretoria antecipando esse retorno. Agora, o melhor de tudo, para o lado financeiro, de novo, normalmente esses caras não têm uma visão dos resultados que isso trouxeram para a empresa, né? A parte intangível, talvez a Portfólio consiga mostrar isso melhor, mas nós somos tecnologia, né, gente? Então, o nosso negócio cara, qual é a consequência disso? Qual é o efeito colateral?
2 milhões de economia por ano. Eu conheço os valores do projeto de Curitiba, tá? Eu vou dizer para vocês o seguinte, cara, o cara não gastou não gastou um terço disso por ano, não gastou um quarto, não gastou um quinto disso. O projeto se pagou assim durante anos e anos e anos, com certeza absoluta. E time que está mexendo, a gente que está ganhando, a gente normalmente não mexe, né? Tá? E as coisas continuam lá. Normalmente, os projetos com a plataforma Lecom, eles são projetos que duram anos. Tá? Eu tive cliente que eu atendi por 10 anos. Tá? E eles são clientes ainda. Atendi uma Honda, atendi uma Melita, atendi uma BMW. São empresas que da noite para o dia os caras conseguiram mostrar os resultados aí. Beleza, acabei falando um pouco mais, tá, Cristiano? Mas estou fechando aqui, já estou fechando. Ou seja, com essa tecnologia, com a tecnologia de BPMS, o que a gente faz? Cara, a gente automatiza com inteligência processos de ponta a ponta, através de uma plataforma de automação inteligente de processos que simplifica e agiliza a jornada em direção à transformação digital. Opa! E, né, não podemos esquecer, tá? Essa jornada, né, ela é do cliente. É o cara que tem que estar no foco de todas as nossas atenções. Não tem jeito. Se a gente não fizer para ele, se a gente não fizer por ele, se a gente não colocar ele lá no centro dos nossos projetos, as coisas não vão para frente. É o cara que mede, é o cara que critica, é o cara que compra mais, é o cara que indica e assim por diante. Bem, de novo aí minha fotinho aí do tempo sem o coronavírus, tá? Que vai passar, né? Esses dias eu ouvi também numa meditação que eu faço, o cara falando da impermanência, tá? Tudo que é bom pode mudar, tudo que é ruim pode mudar também e vai mudar. A gente vai passar por esse momento. Né? Tudo vai voltar, não no nosso normal, mas vai voltar num novo normal. E tá aí, gente, ó, de novo, né? Agora eu tô deixando aí o meu e-mail, o meu telefone, fiquem à vontade, tá? Desculpem se por acaso eu falei um pouco demais, como eu disse, comercial é fogo, né, meu? O cara esquece que ele não tá vendendo e ele tá fazendo ali automaticamente uma venda. Mas obrigado, Cristiano, obrigado, Cássio. E, cara, tô aí para se Tira só uma tela, precisar. por favor. Claro. Só para a gente fazer a despedida. Pessoal, muito obrigado. O Cássio fez um comentário interessante, né? Que as empresas possuem receio de adotar novas tecnologias. E isso, as empresas, elas têm um receio, né? Elas têm o receio de adotar novas tecnologias, mas a gente está entrando num período que esse medo vai ter que acabar, né, Cássio? A gente estava até discutindo, o Cássio estava orientando aqui a gente, tendo um papo, que, olha, esse novo normal, ele vai ser totalmente diferente. Vai ser um novo normal muito mais tecnológico. Eu acho que alguns de vocês já sentiram o drama de não precisar se locomover, às vezes, durante uma hora para chegar no cliente, ou chegar numa reunião específica, fazer 30, 45 minutos de reunião e voltar mais uma hora pegando engarrafamento, voltando para o escritório. Né? Então, você passava 2 horas para ter uma reunião de 40 minutos para chegar lá. Então, hoje, eu estou participando de muito mais reuniões com o cliente, eu estou interagindo, eu estou até muito mais próximo de cliente, Ari, porque meu tempo está sendo otimizado. Então, o novo normal, ele está se configurando, o novo normal tecnológico, o novo normal digital. E eu chamo, até para encerrar, chamo a atenção novamente para vocês. Se preocupem muito. Se você, CPF, ou a sua empresa CNPJ que você trabalha, não tiver 100% do seu tempo, ou tendendo a isso, dedicada a entregar o que é melhor, a sua razão de existir.
Vamos fazer um novo normal diferente, um novo normal focado realmente no cliente e focado naquilo que a gente faz de melhor, e utilizando as tecnologias até que já existem, né? Que já existiam antes, existe agora e vão surgir novas outras. Gente, muito obrigado. Queria mandar um beijo aí para o meu amigo Ari Belloni, que participou aqui desse webinar, aceitou esse desafio, esse convite, fazendo o novo normal, né, Ari? Agora, agora tem que ser digital. E, gente, muitíssimo obrigado a todos que participaram, várias pessoas participaram, interagiram, e o Grupo Portfólio está à disposição de todos. Nós estamos à disposição, já trabalhamos com essas tecnologias já há vários anos, está indo à tona agora, pelo momento, mas é uma coisa que a gente já vem batendo, falando para os nossos clientes, falando para os nossos prospects já há bastante tempo, e nos colocamos à disposição. E não perca os próximos 2 webinários, que vão ser muito interessantes. O Samuel vai trazer um case aqui local, real, prático. O Ari trouxe case aí nacional de extrema relevância, e nós vamos trazer aqui para o mercado local aqui um case de um cliente que ele era cético. O Ari comentou, né? Cético. Olha, eu ouvi falar, o pessoal diz isso e não sei o quê, na mídia, mas cadê? Cadê que eu nunca vi? E agora é o cara que vai vir para falar do resultado. Interessante, né? Como foi isso, essa transformação desse cliente. Então, o Samuel, como o cara está falando, vai mostrar um case do projeto inteiro, ponta a ponta. Na quarta posterior, o senhor Isaías vai trazer aí tecnologias de analytics, vai falar do Power Platform, que são tecnologias de inteligência artificial que podem ser utilizadas junto. Tem muita coisa boa aí por vir. Gente, um beijo a todos e nos encontramos aí nos próximos webinars. E não deixe de entrar em contato com o Portfólio, marque uma reunião virtual, que nós estamos aí à disposição de vocês. Valeu, Ari, tchau, até mais, Cássio, Samuel, senhor Isaías, Nádia, Priscila, Rafael, Thalita, Simone, muita gente aqui participando, e nos vemos nos próximos webinars. Um abraço, até mais, Ari. Tchau, tchau.